Sim, hoje a gente vai continuar falando da série do cara que apanha, apanha, apanha de novo, apanha mais uma vez, mas nunca desiste. A gente vai falar sobre a terceira temporada insana de Invencível. Nenhuma frase de efeito antes de morrerem? Vai tomar no meio do seu... Então é claro, se eu falei que a gente vai continuar falando de Invencível, isso quer dizer que a gente já falou da primeira e da segunda temporada. Então se você não viu esses vídeos, eu vou deixar o link nos cards, fechou? E pra entender um pouco mais sobre o que vai acontecer na temporada, vamos pra nossa sinopse. Tudo muda quando Mark é obrigado a encarar o seu passado e futuro, descobrindo o quão longe ele vai ter que chegar para proteger quem ama. Isso aqui tá meio vago, mas eu vou adiantar pra vocês que nessa temporada a gente teve a famosa Guerra Invencível. A gente teve a luta contra o Conquista, a gente teve o Nolan e o Allen de volta, e claro, a gente teve mais uma luta contra o Viltrumita, que deixou o Mark todo arrebentado como sempre, em um final insano de maluco. Mas antes de falar disso, eu quero te pedir para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, e ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos. E eu quero agradecer aos nossos membros do canal, que ajudam o canal a se manter e apoiam ele demais. Tamo junto e muito obrigado. E se você quer ajudar o canal, ter acesso a selos, emojis, vídeos antecipados, vídeos exclusivos, dá uma olhada nos nossos planos e vire membro também. Sério, é muito mais barato do que comprar um salgado. Dito isso, o primeiro episódio começa com o Mark lutando com um monstro gigante. E por incrível que pareça, dessa vez ele não apanha, é ele quem bate. Mas isso aqui não tá valendo, é só um treino. Se tivesse valendo mesmo, é claro que o Mark ia virar saco de pancada como sempre. O Mark tá aqui treinando e levando seus poderes e corpo ao limite, pra poder se preparar pra chegada do Viltrumitas, pra ver se dessa vez ele consegue fazer alguma coisa. E sim, agora ele tá muito mais forte. Tão forte que talvez ele consiga vencer a Nyssa, o que não vale de nada porque ela falou que vai chegar alguém muito mais forte do que ela. Então agora a gente vê o Rex, que fala que a mão nova dele não tá funcionando muito bem. Eu tô tentando mostrar o dedo pra você, mas não dá, tá vendo? O Donald recebe um aviso dizendo que estão tentando roubar a Declaração da Independência. E como o Mark e o Rex estão de bobeira, eles vão lá cuidar dos caras. Mas ao invés de lutarem e se concentrarem na luta, o Rex puxa a conversa com o Mark e fala que sabe que ele tá evitando a Eve e que ele devia logo chamar ela pra sair. E na moral, os gêmeos aqui não dão nem pro cheiro. Cara mais engraçado. Mas como nada pode ser tão fácil assim, quem apareceu aqui foi o Multipole, traduzindo para português, o Muito Pau, que começa a descer o cacete no Rex, porque ele é irmão do Duplicate, e acredita que o Rex assassinou a irmã dele. E do nada, o Rex aqui vira o Invencível, e começa a apanhar pra cacete. Ele é merendado na porrada. O Mark então tenta ajudar, e como o Muito Pau aqui tem o poder de se multiplicar, o Mark começa uma verdadeira chacina. E não se enganem, porque os clones aqui não são iguais ao do Naruto, que tu dá porrada e eles viram nuvenzinha. Não, eles são de carne e osso, o que faz o Mark parecer um sanguinário. Mas pra sorte do Rex, a Duplicate aparece e impede o Muito Pau de matar ele. Mas dito tudo isso... Você quase me mandou pro saco por nada! Eu já matei pessoas por menos. O Mark dá um socão no Muito Pau e agora ele vai ser preso porque, graças a ele, os gêmeos sumiram com a Declaração da Independência. Na casa do Mark, a gente vê o Oliver, que tá cada vez maior e mais esperto. O Mark vai falar com seu irmão, que tá muito animado pra ser um herói. Ele pergunta pro Mark se quando ele ganhar poderes, os dois vão ser uma dupla e combater o crime por aí. O Mark promete que sim, e pra surpresa do Mark, o Oliver já tem poderes. E agora, ele vai ter que cumprir o que prometeu. A Kate volta pra série de Guardiões, conta pra todo mundo que ela tá viva e que ela vai casar com o Imortal. E a gente tem de volta também a Encolhedora. O que quer dizer que aquele episódio que todo mundo morreu e deixou a gente em choque foi só bait mesmo. Mas tudo bem, porque foi legal. E nisso, o Sansão Negro manda essa frase aqui. Nada vai nos deter agora. Dito isso, é claro que vocês sabem que vai dar merda, porque completamente do nada, 300 eventos geológicos incomuns estão acontecendo. E isso aqui é culpa de um certo senhor que causa abalos sísmicos. O Mark vai em uma noite de boliche com o William e com o Rick, e fala pra eles sobre o que aconteceu da vez que ele ficou sozinho em outra dimensão. Ele fala que a Eve do futuro apareceu e disse pra ele que sempre foi apaixonada por ele. Então agora, o Mark tá se perguntando se ele devia falar com a Eve sobre isso. Então é claro, o Rick e o William dizem pra ele o óbvio, que ele precisa chamar a Eve pra sair, mas que ele não pode contar nada pra ela sobre a Eve do futuro. E vocês acham que ele realmente não vai contar nada? O Mark vai até a casa da Eve e começa a jogar a conversa fora com ela, perguntando como é que ela tem passado, o que ela tá fazendo, quais são os planos, e ele conta sobre o Oliver. Mas logo, ele chega no que ele realmente quer falar. Ele chama ela pra sair, e durante isso, acontece duas coisas. A primeira é que o Cecil vai falar com a Debbie sobre os poderes do Oliver, e dizer que ele pode lidar melhor com isso. A Debbie fala que ela cuidou do Mark, e que ela pode cuidar do Oliver também. E a segunda coisa é que todos os heróis começam a ser sequestrados pelo Dr. Sísmico, que tá contando com a ajuda de seres do subsolo pra fazer isso. E voltando pro Mark e a Eve, por incrível que pareça, dá tudo certo. A Eve
Eve aceita sair com o Mark, mas é claro, o Mark tem que fazer besteira. Ele deixa escapar na conversa que a Eve do futuro falou que sempre amou ele, o que deixa a Eve altamente ofendida, porque pra ela, o Mark só tá chamando ela pra sair por pena. Mas depois eles falam sobre isso porque agora eles precisam salvar todo mundo do Dr. Sísmico. E dessa vez, o Dr. Sísmico realmente evoluiu e ele consegue dar muito trabalho pros dois. E pra todo mundo. Enquanto isso, o Oliver tenta fugir e ajudar os heróis por conta própria. Só que ele é pego pela Debbie e leva aquele sermão maroto sobre como ele não pode ficar escondido e arrumar confusão. E tem um detalhe aqui, eu não vou nem falar o que isso aqui parece. Nessa brincadeira, a Eve é capturada e logo o Mark faz o que ele faz de melhor. Começa a apanhar pra cacete. O Dr. Sísmico tem agora todo mundo na sua mão e ele tá prestes a matar todos os heróis. E a gente tem a minha cena favorita da temporada. Nenhuma frase de efeito antes de morrerem? Vai tomar no meio do seu c... Mas é claro, o Cecil, sendo quem ele é, ainda tem o as na manga. Ele manda pra salvar os heróis o Asa Negra 2 e os androides do Sinclair, o que salva todo mundo e permite com que os heróis se juntem e derrotem o Dr. Sísmico. Mas isso deixa o Mark 100% atribulado e mordido, porque mesmo que eles tenham vencido, o Mark não aceita trabalhar com o assassino, e muito menos com o Sinclair, porque ele sequestrava pessoas pra transformar elas em androides. E pro Mark, isso aqui é imperdoável. E tudo acaba com uma grande discussão, porque mesmo o Sinclair e o Asa Negra 2 ajudando, o Mark não quer nem saber e ele vai tirar satisfação com o Cecil. E aqui a gente tem um grande dilema, porque o Cecil fala pro Mark que mesmo que os dois sejam assassinos, agora eles estão tentando consertar os erros. E desse jeito, eles ajudam muito mais do que ficando na prisão. E afinal, todo mundo aqui tá vivo por causa dele. E o Cecil fala que o Mark também já matou alguém, mas o Mark não tá nem aí, ele não quer nem ouvir. Então, a gente tem o Cecil numa sala branca que ele vai usar pra se proteger do Mark. Peraí, o que a gente tá fazendo aqui? A sala branca é para minha proteção. Proteção contra o quê? Contra você. E é aqui, no segundo episódio da temporada, que a gente vai descobrir um pouco mais sobre a história do Cecil. O Cecil era um agente do governo e uma certa vez ele foi em missão tentando impedir que um componente químico fosse liberado pela Ordem do Punho Libertador. E ele até conseguiu achar quem ele queria e deixar os dois sem saída. Mas é aí que aconteceu uma situação peculiar, porque os dois malucos aqui simplesmente liberam a arma biológica e isso faz o corpo deles começar a dissolver. E o Cecil tenta conter o gás, mas já era tarde, porque o corpo dele também é afetado e ele fica só o pó da rabiola. Mas graças à tecnologia do governo, ele tem o corpo inteiro reconstruído, quase que inteiramente, exceto por uma parte no seu rosto. E o próprio Cecil pediu por isso, para ele sempre se lembrar de que ele cometeu um erro, e para que isso nunca mais se repita. Um tempo depois, durante o ataque da Liga Lagarto, o Cecil estava com Radcliffe, e eles acabaram encurralados. Mas para sua surpresa, os mesmos terroristas da arma química apareceram reconstruídos e ajudando ele e o Radcliffe. O Cecil fala que os dois deveriam estar presos ou mortos, mas o Radcliffe diz que eles precisam da ajuda deles e que agora eles estão trabalhando pro governo. Eles salvaram nossas vidas. Então deixe-me expressar minha gratidão. Obviamente, depois disso aqui, o próprio Cecil é preso e ele vai parar numa cela com esse bicho aqui. O que, claro, poderia ser um grande problema, mas pro Cecil não, porque ele virou líder do lugar em 3 anos. Logo, o Radcliffe aparece e diz que precisa de um substituto e que ele é perfeito pro cargo. Como o Cecil fala que ele não trabalha com vilões, ele não aceita. E é aí que o Radcliffe fala uma frase que iria ecoar na cabeça do Cecil pra sempre. Você pode ser o mocinho ou o cara que salva o mundo. Não dá para ser os dois. Então a gente volta pro Mark e pro Cecil no presente, que estão presos numa sala em um clima muito tenso. O Mark fala pro Cecil que ele não precisa se defender dele e que ele só usa seus poderes para proteger as pessoas. E quem você está ajudando neste momento? Eu perdi no argumento. O clima fica muito mais tenso ainda, até que o Mark começa a bater nos androides e vai tudo pro cacete. O Mark começa a lutar e o Cecil fica com cada vez mais medo. O Mark continua ameaçando o Cecil e nisso, o Cecil usa um botão para reproduzir o som da lagosta gigante que o Mark enfrentou em Atlântida, porque esse som paralisou o Mark. Então é claro, o Cecil usa isso para se defender, porque depois do que aconteceu com o Nolan, o Cecil tá sempre buscando um jeito de neutralizar os Viltrumitas. Então o Mark sai voando de lá em direção aos Guardiões Globais e pede ajuda. O Cecil aparece e fala pra todo mundo que ele só quer que o Mark vá embora com ele. O Mark conta pra todo mundo que o Cecil trabalha com assassinos e ele explica as coisas que o Asa Negra e o Sinclair fizeram. E ele fala que ele não vai embora com o Cecil, porque se ele for, ele nunca mais vai sair da DG. O Cecil continua atacando o Mark com o fundo da lagosta, com os androides e tudo mais. E vendo aquela cena, os Guardiões Globais começam a lutar pra defender o Mark. Tudo vira um caos, o Mark é merendado na porrada, mas logo depois, o robô consegue bloquear a frequência que tava incapacitando ele. Então é claro, o Invencível finalmente consegue se defender e ganhar alguma luta. O Cecil joga na cara do Mark que ele é um hipócrita
hipócrita, porque ele correu pra ajudar o pai dele, que é um assassino em massa. Mas quando alguém quer se redimir trabalhando pra DG, o Mark não admite e começa a quebrar tudo. O Mark então pega o Cecil pelo pescoço e diz que se ele fizer algo parecido, ou chegar perto da família dele de novo, ele vai ser um homem morto. E a partir daí, o Invencível não trabalha mais pro Cecil. O Mark vai pra sua casa, fala com a sua mãe, fala com a Eve e conta tudo o que aconteceu, o que faz a Debbie ficar totalmente atribulada. Eu disse que se ele chegar perto de você, do Oliver, ou de pessoas importantes pra mim, eu mato ele. Por que você já não matou ele? Caralho, cuzão! O Mark vai falar com a Eve e fica toda aquela discussão, porque o Cecil tinha um dispositivo dentro da cabeça do Mark pra incapacitar ele, porque ele não confia tanto assim no cara. Mas se ele tivesse confiado e não tivesse como se defender, o Mark ia fazer alguma coisa de ruim com ele. Eu sei que ninguém mais confia em ninguém e a parceria acabou, mas pelo menos ele pode contar com o apoio da Eve. Só o apoio, porque eles não estão namorando ainda, já que o Mark é um Zé Ruela. Os Guardiões Globais começam a conversar, mas logo isso vira uma discussão, com alguns achando que o Cecil passou do limite e outros achando que ele tá certo. O fato é que alguns deles não querem ser usados como armas, porque se um dia eles discordarem do Cecil, eles podem acabar morrendo ou algo do tipo. Então o Rex, a Encolhedora, a Menina Monstro, o Blindado e o Robô vão embora, enquanto o Imortal, a Duplicate, o Sansão e o Supermorfo decidem ficar trabalhando pro Cecil. O Mark conta pro William e pro Rick que o Sinclair trabalha pra DG agora, e ele fica se questionando se talvez ele tivesse que ter matado o Sinclair. Mas o Rick fala que se o Mark tivesse matado o Sinclair, os dois seriam iguais, e que o mundo não precisa de pessoas como o Sinclair, e sim de pessoas como o Invencível. Então, o Cecil fala com os Guardiões, e ele fica preocupado, porque metade da equipe foi embora. Mas ele fala que eles têm que fazer mais testes e encontrar mais pessoas. Mas é claro, o Cecil também sugere o Asa Negra 2 pra entrar na equipe, já que ele tá tentando se redimir. O Cecil fala com o Donald, e eles começam a se lembrar de como eles chegaram até lá, como foi que o Cecil organizou a DG, e como ele conheceu o Nolan e começou a trabalhar com o Omni-Man. No fim desse episódio, o Mark se encontra com a Eve, e diz que eles dois serem amigos não é o suficiente, porque ele quase morreu hoje, e quando ele tava quase indo de ralo, ele só pensou nela. E foi aí que ele soube que ele tá apaixonado de verdade. E finalmente, os dois ficam juntos e começam a namorar agora mesmo. O terceiro episódio começa com uma história de um casal de dois ladrões. Eles têm poderes e usam esses poderes pra roubar. Mas um dia, eles são quase presos pelo Blindado. Mas depois, eles decidem tomar jeito porque sabem que pode acabar na prisão. Eles arrumam um emprego, trabalham, lutam e tudo vai bem por um momento. Até que rola um reajuste no aluguel. E os dois tentam arrumar outro emprego. Eles demoram pra conseguir e quando arrumam, vão mal e são demitidos. Até que um dia, totalmente sem grana, eles são despejados e acabam indo morar na rua. E depois de muito sofrimento, eles decidem voltar a roubar bancos. Logo, eles são detidos pelo Invencível e pelo Oliver, onde são presos e agora realmente vão ver o sol nascer quadrado. Então sim, o Oliver agora tem poderes e ele quer ajudar o Mark sendo o super-herói. A Debbie fala que o Oliver não tá pronto, até porque o Mark fala que ele vai ajudar o menino a ser um herói. E se tu tem o Invencível como mentor, é claro que ele vai te ensinar a apanhar pra cacete. E pra Debbie já basta um filho só varar no hospital o tempo todo. Mas o Mark diz que não, que o Oliver tem direito de ir pra rua e apanhar igual um cachorro velho. E o Mark vai sim treinar um moleque. A Ivy agora faz faculdade de arquitetura pra aprender a construir melhor, já que da última vez que ela construiu sem conhecimento, ela provocou um acidente com vítimas. E na faculdade, ela acaba se encontrando com a Amber. As duas conversam e elas se dão super bem. E é aquilo, como a Ivy tá namorando o ex-namorado da Amber, ela pensa que pode rolar um atrito entre as duas. Só que não, porque a Amber fala que faz mais sentido o Mark e a Ivy namorarem, já que eles são heróis e são do mesmo mundo. O Robô, o Blindado, a Encolhedora, a Menina Monstro e o Rex encontram uma nova sede, que era a antiga sede da Tropa Jovem. Eles se instalam e no meio disso, o Rex e a Encolhedora começam a se aproximar um pouco. Mas o mais importante aqui é que agora eles precisam de um novo nome. Rex e os Explosões! Ou quem sabe os X-Men! Tá, esse nome aqui pode servir porque ele é muito legal. E aqui a gente vê o Titã tendo uma conversa com o líder da Ordem. E o Isótopo aconselha ele a se curvar pra Ordem. Mas o Titã não tá muito afim de fazer isso, pelo menos por enquanto. O Mark e o Oliver vão visitar o Art, que é o cara que faz todos os uniformes. E chegou a hora do Oliver ganhar o uniforme também. O Kid Omni-Man tá aqui! Ele me disse que o O era de Oliver. Aí beleza, tu pode achar estranho o cara ter um traje com a letra O. Mas o Art diz que ele só fez com a letra O porque o Oliver falou que era O de Oliver. Aí o nome dele ia ser o quê? Kid Oliver? Mas se bem que a Ivy também se chama Ivy Atomic, então faz sentido. É doidice, mas faz sentido. O Mark fala que o Oliver não pode se chamar Kid Omni-Man, porque o Omni-Man matou milhares de pessoas. O Oliver fala que quando as pessoas verem que ele tá salvando elas com o símbolo do Omni-Man, eles vão entender e vão perdoar o pai deles. Vão sim, confia. E aqui,
O Art diz que ele tem um novo uniforme pro Mark, pra representar um novo começo dele como herói independente. E logo chega a hora de estrear o uniforme, já que a penitenciária tá sendo atacada. O Mark e o Oliver vão até lá, e o Mark fala pro Oliver ficar observando, enquanto ele apanha sozinho. Mas é claro que não, porque o Oliver parte pra cima e quase vai conhecer Jesus. Mas ainda bem que finalmente o Mark conseguiu vencer uma luta. O que é difícil, mas acontece às vezes. Enquanto isso, a gente tem a Debbie conversando com o Paul, que é um velho amigo dela, e que agora tá se tornando um pouco mais que isso. Então a Debbie acaba contando toda a verdade sobre o Nolan pra ele, o que faz o Paul ficar muito pensativo e querendo ir embora, porque ele é um cara normal, porque ele não sabe voar, ele não tem poderes, mas a Debbie fala pra ele que só ele não ser um assassino maluco já tá valendo. Ele já é muito melhor que o Nolan. A Ivy continua tentando se entender com os pais, e o pai dela continua sendo um otário o tempo inteiro. Esse cara é muito otário, bicho. Mas por hora parece que isso aqui vai dar certo. O Mark e o Oliver chegam em casa e dão de cara com a Debbie, se pegando com o Paul. O Mark tenta disfarçar, fingir que ele tá vestido de Invencível só de sacanagem, que ele foi numa Comic Con, mas o Paul fala que ele sabe guardar segredo. Uma vez eu vendi uma casa para um astro do rock e nunca contei a ninguém. Ah, é? Pra quem? Justamente. E um detalhe, como o Mark aqui mudou de roupa, todo mundo tá chamando ele de Invinciboy. O Mark fala com a Ivy e diz que ele tá sob muita pressão, porque ele tem que ser um herói, ele tem que ser um filho, ele tem que ser um irmão, um namorado, mas a Ivy fala pra ele que ele pode contar com essas pessoas, que elas não estão lá pra ficar só cobrando ele. Mas nisso acontece uma coisa. Sim, o Mark tá sendo observado. Mas já já a gente fala disso. Enquanto isso, a gente vê os Gêmeos Destruidores invadindo uma locação do exército, e eles são enquadrados pelos Guardiões, pelo menos por metade deles. E é engraçado porque os Gêmeos falam que eles têm o direito de enfrentar a equipe inteira, e não só uma parte. Mas como essa parte aqui agora é a equipe inteira, a porrada come solta. O Mark e o Oliver veem pela TV que os Guardiões estão todos lascados. E mesmo não trabalhando pro Cecil, o Mark vai ajudar. E quando ele chega, ele leva um tirão. E quem aparece pra salvar o Invinciboy é o Kid Omni-Man. Os dois lutam contra os Gêmeos, mas um deles lança um míssil. E o Mark vai tentar parar o míssil, enquanto o Oliver fica no solo e quebra a mandíbula de um dos Gêmeos. E detalhe, ele faz isso com apenas um soco. E o que acontece com o outro? Ele simplesmente atravessa o outro Gêmeo. E pra terminar o serviço, ele mata o cara que ele acabou de quebrar a mandíbula. Sim, o Oliver acaba com os Gêmeos Demolidores, mostrando que esse moleque aqui é brabo, mas que também ele é insano. E pô, mancada. Eu gostava dos caras. Mas o que resta pra gente é dizer adeus. O Cecil aparece e começa a falar com o Oliver pra tentar contornar a situação. Mas é claro que o Mark não gosta nem um pouco disso. Nem do Cecil falando com o Oliver e muito menos do Oliver matando a sangue frio. O Mark fala com o Oliver e fala que o que ele fez foi muito errado, o que deixa o Oliver confuso e ele vai embora de lá. E o Mark consegue alcançar o Oliver e os dois começam a debater sobre como a vida é preciosa. O Mark fala pra ele que eles não podem tirar a vida das pessoas e agir como se não fosse nada. Mas o Oliver tá poucas ideias. Ele fala que as pessoas se matam o tempo todo e que nenhuma delas é especial como eles. São só pessoas normais. E o clima fica horrível. O Mark conta pra Ivy, fala que ele não sabe o que fazer, porque o Imortal falou que um dos Gêmeos já tinha se rendido, então o Oliver assassinou o cara a sangue frio. E no fim, a Ivy dá um pouco de apoio pro Mark. A Debbie e o Mark vão falar com o Oliver e tentar explicar o porquê matar é errado. Os Demolidores não tinham amigos e nem família. Caralho, cuzão! E esse episódio termina com o Mark descobrindo que ele tá sendo observado. Mas de novo, deixa isso pra depois, que já já a gente vai descobrir quem é que tá observando o Mark. E o quarto episódio começa com o Rex e a encolhedora indo no mercado comprar algumas coisas, porque a encolhedora quer agir como uma pessoa normal. O Rex começa a zoar ela, mas depois ele fala que ele vai ajudar. E pra sorte dele, a gente vai ter um pouco de ação. O Mark leva a esfera que tá observando ele pro robô analisar, mas o robô não chega a nenhuma conclusão. Só que a esfera foi feita na Terra e que o Mark tem que ter cuidado. Então o Mark pensa que o equipamento é da ADG, porque ele acha que o Cecil tá espionando ele. E é aquilo, como o Mark tá poucas ideias, ele entra na instalação e detona tudo. Mas o Cecil diz isso aqui pra ele. Se nós quiséssemos espionar você, jamais saberia. Então o Mark vai embora e ele vai ter um encontro com a Ivy. Então é claro, como nada da vida do Mark pode ser fácil ou simples, um portal se abre e a gente vê os Gêmeos que roubaram a Declaração da Independência atravessando o portal pra falar com o Mark. Eles explicam que na verdade eles são do futuro e precisam do Mark pra derrubar o rei deles. Então a Ivy fala isso aqui pra ele. Se aquilo é uma máquina do tempo, vocês não podem voltar mais tarde ou mais cedo? Faz sentido. E o Mark aqui tá de saco cheio porque ele não consegue ter paz nunca e ele fala que ele não vai ajudar. Então ele se senta e tem um encontro
encontro dele. Mas é claro, como eu falei, nada vai ser tão fácil assim. E ele acaba sendo levado pro futuro contra a própria vontade. Depois disso, o Mark discute muito com os caras, mas ele é convencido a ficar e ajudar. Então ele se troca e ele pergunta onde é que ele pode guardar as coisas dele. Então ele mesmo aparece no portal e pega as roupas. E uma coisa chama a atenção do Mark: o quanto esse cara do futuro, que é ele mesmo, tá com um semblante triste. Mas um dos gêmeos fala que quando se trata de viagem no tempo, o melhor mesmo é não fazer perguntas. Os gêmeos explicam que séculos atrás a Terra estava à beira de um colapso e um homem começou a governar a Terra. E esse cara enlouqueceu com o tempo. Ele criou novas leis, campos de trabalho forçado, prisões, e o que estava ruim começou a piorar, porque guerras começaram sem motivos, fábricas produziam guardas, países inteiros foram punidos e foram forçados a viver sem energia ou tecnologia. E quando esse rei destruiu 10 cidades só por existirem, foi quando começou a rebelião. Então os gêmeos fizeram uma máquina do tempo para poder ir atrás de alguma solução no passado. E atenção, tem uma lenda que dizia que o veneno feito da tinta extraída da Declaração da Independência poderia matar ele. E é claro que não funcionou, né? Porque isso é estranho pra cacete. Mas nessa viagem, eles encontraram o Invencível e viram que ele poderia ajudar. Então, eles fazem barulho e são levados até o rei. E quando o Mark se encontra com o rei, ele é ninguém menos e ninguém mais do que o Imortal. O Imortal fala pro Mark que esperou muito tempo pela volta do Invencível, porque há muitos anos ele foi embora da Terra com a sua família. E nisso, o Imortal começa a lançar um bocado de spoiler dos quadrinhos. Ele fala que o Mark tá muito magro, que ele parece fraco e pergunta se ele ficou doente de novo. Mas calma que a gente vai chegar nisso aqui daqui a algumas temporadas. O que importa pra gente é que o Imortal tá machucando as pessoas pra chamar a atenção do Mark e fazer ele voltar pra Terra. Mas é claro, como esse Mark aqui é o Mark do passado, ele não sabe direito o que foi que aconteceu. O Imortal fala que ele tá numa profunda agonia, porque ele viveu mais do que qualquer pessoa que ele já amou. Então ele pede pro Mark acabar com o sofrimento dele. Sim, ele pede pro Mark matar ele. O Mark fala que ele não pode fazer isso e pede pro Imortal renunciar ao título de rei. Mas então o Imortal explica que ele não pode renunciar, porque ele é um rei. Mas se o Mark matar ele, o poder vai voltar pro povo. Então é claro, como o Mark aqui não quer matar ele, o Imortal diz que ele vai fazer isso por bem ou por mal. E então parte pra cima do Invencível. Os gêmeos aparecem e o Imortal fala que ele vai matar os gêmeos. E só tem um jeito de impedir ele. E é exatamente isso que acontece. Porque depois de apanhar bastante, o Mark acaba arrancando a cabeça do Imortal. O Mark fica deprimido porque ele não gosta de matar pessoas. Obviamente, ele fica em choque com isso. Mas pelo menos agora, o povo tá livre de novo. E o Mark vai voltar pro seu tempo. E depois de toda essa loucura, o Mark volta pro encontro com a Eve, conta tudo o que aconteceu, fala que o Imortal virou um ditador e conta o fim dele. O Mark se questiona, ele fica se perguntando se ele é uma boa pessoa, mas a Eve fala que isso aqui não é o futuro deles e que eles precisam superar as coisas. Os dois então devolvem a Declaração da Independência e finalmente tem o seu esperado encontro. Eles passeiam por aí, falam que se amam e tudo isso acaba com o Mark se dando bem pela primeira vez com a Eve, depois de ter assassinado uma pessoa no mesmo dia. Tranquilidade total. E claro, mais uma vez a gente vai até a prisão Viltrumita, onde a gente vê o Allen que tá preso por livre e espontânea vontade, já que ele ficou tão forte que poderia arrebentar essas algemas a qualquer momento. Mas ele continua aqui buscando uma aliança com Nolan. E como na temporada passada o Nolan falou que ele sentia falta da sua esposa, o Allen acredita mesmo que isso pode acontecer. O Nolan fala pro Allen ir embora, porque mesmo sentindo falta da esposa, ele não tem plano de fugir da sua execução. E ele também não tá com nem um pouco de vontade de lutar contra o Império Viltrumita. E aqui a gente vê dois Viltrumitas chegando pra execução do Nolan. O Allen então decide que é hora de agir. Então ele arrebenta as algemas e sai da sua cela pra tentar salvar a vida do Nolan. Ele solta todo mundo que tá na prisão e começa uma rebelião pra distrair os guardas e tentar salvar o Nolan. Então ele dá de cara com o Guerreiro Feroz, que é forte pra cacete e tá ansioso por uma luta à sua altura. Depois de muita onda, os dois acham a sala da execução e é claro, o Guerreiro Feroz vai com tudo pra aproveitar a sua tão sonhada luta. Enquanto o Allen é merendado na porrada na frente do Nolan. Então, como os dois aqui meio que viraram amigos, o Nolan se solta e vai salvar a vida do Allen. Os dois lutam juntos até que o Allen detona a parede da prisão e todo mundo vai acabar no meio do espaço. E acontece isso aqui com um dos Viltrumitas. O Nolan fala pro Allen que pra alguém que quase morreu, ele se recuperou muito rápido. E é aqui que a gente descobre que, na verdade, o Allen só apanhou pra motivar o Nolan. Mas o Allen fala que se ele não quiser lutar, tá tudo bem, porque a única coisa que ele queria é que o Nolan não fosse morto. O Allen fica preocupado porque ele acha que vão vir reforços. Mas então, o Nolan revela um grande segredo. Ele fala que não vem ninguém, porque não sobraram muitos Viltrumitas. Restam apenas 50 Viltrumitas de sangue puro em todo o universo. E é por isso que eles podem sim derrotar o Império. O episódio 5 traz de volta o Titã, que tá
cuidando da sua filha, mas logo ele é avisado de um problema. E é claro, isso aqui envolve o Muito Pau. Ele tá dentro da prisão e pra sair de lá, ele faz uma insanidade completamente nojenta. Ele se multiplica até não ter nenhum espaço na cela pra ele, e isso faz com que a porta abra, e com que fique vários Muito Paus jogados pelo chão, mortos, e é uma verdadeira lambança. E é claro, ele consegue sair, mas logo ele é preso de novo, e agora tacaram uma coleira nele pra inibir os poderes, coisa que deviam ter feito antes, porque se ele tá preso, por que vão deixar ele usando o poder? A Duplicate se encontra com ele e diz que ele é muito otário, porque ela já ia convencer o Cisso a colocar ele na equipe. E lembra também que hoje é o aniversário do pai deles, que enlouqueceu porque ele cuidou dos gêmeos. Os gêmeos que poderiam virar vários. Então, claro, ele teve uma vida amaldiçoada, ele não parava quieto. E os gêmeos então foram cuidados pelo governo, mas um dia o Muito Pau decidiu ir embora. E ele se uniu à Ordem e começou a matar pra eles. E voltando pra casa do Mark, a Ivy, que passou a noite na pica, quis fingir que não. Então ela saiu pela janela e bateu na porta. Mas é claro, o Oliver explanou tudo. O Mark não dormiu, mãe. Ele deu uma festa de pijama com a Ivy. Caralho, cuzão. E agora que todo mundo tá crescido, o Mark diz que ele tá pensando em alugar um apartamento com a Ivy. A Ivy conversa com o Mark sobre isso, e o Mark tá pensando que a vida é um morango. Que era só a Ivy fazer um apartamento pra eles no meio do nada, e eles morarem lá, e ficar vivendo à base dos poderes dela. O Mark é um gigolô. Então, como eles precisam de grana e de um emprego, a Ivy vai na penitenciária e diz que ela representa uma empresa chamada Invencível S.A. Exatamente. O Mark e a Ivy deram um jeito de ganhar dinheiro com os poderes de herói. E eu te confesso que se eu fosse a Ivy, eu ia ficar fazendo coisa de ouro e vendendo. Eu acho que ia dar menos trabalho. Mas é aquilo, como eles têm que lutar mesmo, vai dar no mesmo. Pelo menos agora eles vão receber pra isso. O líder da Ordem vai até o Titã e fala que ele falhou em libertar o Muito Pau. O Titã diz que ele tentou, mas não deu certo. Então fazer o quê? O velhote diz que se ele não fizer isso, ele vai ter uma conversinha com a filha dele, o que deixa o Titã em choque. Então ele vai ver se a filha dele tá bem. E sim, ela tá bem, mas ela fala que ela encontrou um cara estranho na escola. E durante a noite, a Debbie bate no quarto do Mark e diz que o Oliver sumiu, e todo mundo fica desesperado, e a Ivy e o Mark vão procurar por ele, e acaba achando o Oliver andando de skate com alguns amigos. O Mark fica em choque porque o Oliver fez amigos e fica observando de longe, mas nisso, alguns adolescentes aparecem pra perturbar, e como o Oliver já matou 2 pessoas, acontece isso aqui. O quê? E de volta à torre dos ex-guardiões globais, porque eu não sei qual é o nome deles ainda, a gente vê o Rex, que tá preparando o jantar pra encolhedora. E sim, esses dois aqui vão formar um casalzinho da série. O Titã fala com Face Mecânica, porque ele precisa de algumas dicas de como lidar com a Ordem. E o Face Mecânica tira ele pra merda. E diz que ele tem 2 opções. Ou ele tira o Muito Pau da cadeia, ou ele vira comida de dragão. Mas o Titã diz que ele não é um cara qualquer. E nisso, o Face Mecânica diz que precisa de alguns presentinhos pra poder ajudar. O Titã, então, começa a causar na frente da delegacia, e o Invencível aparece. Os dois conversam, porque, como vocês bem sabem, da última vez que o Mark ajudou ele quase virou estrume, o Titã se safou e passou a perna em todo mundo. O Titã fala que ele precisa muito de ajuda e mostra pro Mark que, como ele tá no poder agora, as coisas melhoraram bastante. O Titã explica sobre a Ordem, fala do velhote e fala que o velhote vira um dragão gigante e que eles estão ameaçando a família dele. E fala que, em troca, ele tem que libertar um Muito Pau. Ele fala pro Mark que, se ele sair do poder, alguém muito pior que ele pode assumir. Mas dessa vez, o Mark tá vacinado, ele não quer ficar se fudendo pelos outros. E ele fala que ele não vai ajudar. A Ordem chega pra cobrar o Titã, e o Isótopos, que traiu o Face Mecânica, consegue ser muito rato, porque ele traiu o Titã também. E é claro, o velhote aqui se transforma num dragão gigante e começa a merendar o Titã na porrada. E isso aqui responde a pergunta que eu fiz na primeira temporada. Por que do nada apareceu um dragão gigante no meio da cidade? E na verdade, era um velho que virava dragão. O Mark recebe a chamada da penitenciária, e é aquilo, eles vão ter que trabalhar. O dragão mata uma galera, a prisão vira um caos, e quando o Mark e a Ivy chegam, o Invencível usa logo seu poder secreto. Apanhar até cansar o adversário. E do nada, a animação vira um desenhinho de criança. Enquanto isso, o Muito Pau aproveita o caos para enganar a Ivy e fugir da prisão. E onde é que tá o Mark? Será que um dia eu vou vencer na vida? E aqui a gente tem o Face Mecânica, que tá de volta pra acabar com o corpo físico do velhote. O Isótopo de novo trai os caras, e dessa vez ele ajuda o Face Mecânica, e também o Titã. E o Titã ajuda o Mark a não se lascar tanto. Ele fica só um pouquinho lascado dessa vez. Mas tudo bem, né? Porque ele tá acostumado. E depois de tudo isso aqui, o Mark fala pra Ivy que ele não pode mais se mudar, porque a Debbie vai ter que cuidar do Oliver sozinho. E ele vai dar a boa notícia pra mãe dele. Aliás, que fique claro, eu sei que você e a Ivy fazem sexo. E no fim de tudo isso, o Face Mecânica tá de volta, e
agora é o líder da ordem. O Titã vai cuidar da cidade e todo mundo sai ganhando dessa vez, menos o velhote, né? Mas na verdade, a gente tem uma cena pós-crédito que mostra que o velhote foi carregado pelo Toru. Sério, pô, esse cara parece o Toru. E isso aqui vai ser um gancho mais pra frente. E o 6º episódio começa com uma família na tranquilidade. Eles estão vivendo e sendo felizes. Até que, de repente, a gente vê elas indo conhecer Jesus. Porque sim, essas duas aqui são as mesmas que o Mark tenta salvar na primeira temporada. Enquanto ele tá lutando com o Omni-Man. Ou apanhando do Omni-Man, porque não dá pra chamar isso aqui de luta. O fato é que esse cara acabou vendo o Mark no local e acredita muito que o Invencível ajudou a assassinar as pessoas. E ele ficou um tempão tentando levar o Invencível a julgamento. Porque milhares de pessoas morreram, mas parece que ninguém se importa. A sobrinha dele morreu, a irmã dele morreu e ninguém dá a mínima. Pelo menos é o que ele acha. O Duval trabalhou muito tempo na ADG e ele tá investigando o Invencível, buscando algum jeito de se vingar dele. O Oliver conversa com o Mark e é aquilo. Como o Oliver aqui é uma criança, a percepção dele é fora da realidade. Porque ele pergunta pro Mark se as pessoas vão perdoar o pai dele algum dia. Porque ele salvou muitas pessoas antes. E o Mark diz que não, que as coisas não são assim. O Oliver fala que ele se lembra de tudo de quando ele era um bebê. E ele lembra que o pai dele era uma pessoa boa. E ele manda essa aqui. Como ele pode ser tão mal se minha mãe amava ele e me teve com ele? E fica aquele climão de merda. Porque os dois amam o pai, mas todo mundo odeia o Omni-Man. Porque, é claro, ele matou milhares de pessoas. O Duval usa um protótipo que ele roubou da ADG, que funciona acumulando e liberando energia. Em outras palavras, quanto mais ele apanha, mais força ele tem. E ele acumula essa força pra soltar raios. E chegou a hora de usar isso contra o Invencível. E o Mark aqui tá na tranquilidade jogando boliche com o William. E com alguns amigos, incluindo a Amber, que chega e trata o Mark super bem. O Mark vê pela TV que tem um vilão atrás do Invencível, mas ele não quer nem saber, porque o que ele quer mesmo é comemorar o aniversário do William. O Powerplex continua chamando o Invencível, mas quem aparece pra cuidar dele é o Super Morph, que aparece e merenda o cara na porrada. E como dá pra imaginar, isso dá mais poder pra ele. E por um segundo, todo mundo pensa que ele matou o Super Morph. E o mais engraçado é que o Powerplex vai embora, pô. Ele vai embora correndo, dane-se. O Duval volta pra casa e ele encontra a sua família, a sua mulher e o seu filho. E a mulher dele fala que ele tem que atacar o Invencível amanhã no memorial para as vítimas de Chicago. E na sede dos Guardiões, a gente vê o robô que tá armando uma surpresa pra menina monstro. Ele pede para ela se transformar e ele detecta que ela rejuvenesce 24 horas sempre que se transforma. Então, ele dá um cinto pra ela. E ele explica que sempre que ela volta da transformação, a maldição reconstrói ela um dia mais nova. E que o cinto vai impedir que isso aconteça. E sim, ele consegue dar um jeito nisso e a partir de agora, a menina monstro vai envelhecer. A encolhedora fica observando isso e vai falar com o Rex. E ela fala que ela vai embora. Mas já a gente fala disso. Porque o Powerplex aparece na homenagem para as vítimas e diz que ele quer fazer o Invencível pagar pelo que ele fez agora mesmo. A Eve aparece para lutar com o Powerplex, porque se o Mark aparecesse, tudo podia piorar. E em menos de 2 minutos, a Eve consegue capturar ele e tá tudo na tranquilidade, porque ela usa a cabeça. Eu percebi que você fica mais forte quando eu te bato. Mas é claro, quando ele tá sendo levado pra prisão, ele começa a se debater e isso dá pra ele a força necessária pra que ele consiga se soltar. O Rex e a encolhedora conversam, porque ela diz pro Rex que enquanto eles forem heróis, a vida deles vai ser lutar e tentar sobreviver. Até que um dia eles vão ser mortos. E ela quer fazer alguma coisa a mais com a vida dela, porque os dois merecem ter uma vida. O Rex fala que ser um herói é tudo que ele tem na vida, e que se ele não for um herói, ele não tem nada. O Duval fala com essa mulher e ela diz que isso não acabou, que eles ainda podem tentar uma coisa. Então esse Zé Ruela finge que ele sequestrou a família dele, só pra fazer com que o Invencível apareça. O Mark aparece e diz que sabe que a sobrinha e a irmã dele morreram, mas que machucar as pessoas não vai trazer elas de volta. Então é claro, isso aqui faz com que o Powerplex fique atribulado e comece a atacar o Mark. E o Mark tenta salvar os reféns, mas então o Powerplex usa uma carga enorme no Mark e com isso esse Zé acaba torrando a própria família. O Mark consegue conter o Duval, leva ele pra DG e diz que se lembra da sobrinha e da irmã dele. Ele conta que antes ele sempre pensava sobre as pessoas que ele não salvou, mas isso impedia ele de salvar as pessoas que podiam ser salvas. Então ele reprimiu esses sentimentos. Mas é claro, o Powerplex não tá nem um pouco afim de ouvir isso. E no fim desse episódio, a gente descobre que na verdade quem tava vigiando o Mark era o Engelston Lee, que continua vivo e tá trazendo vários Invencíveis pra começar de uma vez a famosa Guerra Invencível. E o 7º episódio começa mostrando pra gente que, na verdade, o Engelston Lee não morreu, porque depois que ele foi macetado pelo Invencível, ele usou o resto das forças dele pra abrir um portal e ir ao encontro dos engenheiros, que reconstruíram ele, e assim, o cara ficou até bem, porque, levando em consideração que o rosto dele explodiu, ele voltou só com uma cicatriz aqui e outra ali, então pra ele tá valendo. E claro, ele voltou mais forte do que antes. E agora, ele vai contar com a ajuda de vários Invencíveis, pra atacar a única terra onde Invencível
Invencível é do bem. Enfim, aquela máquina lá deixou ele louco e ele tá aqui, né, fazendo loucura. O Mark e a Eve continuam conversando sobre como a vida é horrível, como a Eve tem péssimos pais, como o Nolan é um péssimo pai, mas no meio disso recebe uma ligação da prisão. A princípio, a Eve pensa que eles estão ligando pra chamar o Invencível, mas na verdade, eles estão avisando que o Invencível tá lá e tá destruindo tudo, porque a gente tem aqui as variantes do Mark que estão ao redor do mundo, levando caos e destruição pra todos os lugares. A gente tem o Mark de Moicano, a gente tem o Mark cabeça de nós todos, o Mark com roupa de Viltrumita, o Mark com a melhor roupa de todos, porque o seu uniforme aqui é muito foda, e vários outros Marks. Enquanto a invasão começa, o Rex tá ajudando a encolhedora a se mudar. Ele fala que a equipe agora tá menos brava com ele, porque ele sossegou, ele tá curtindo muito o que tá acontecendo entre ele e a encolhedora, e pela primeira vez na vida, ele tá se sentindo bem. E é claro, logo depois dessa frase, a gente sabe que vem merda, porque acontece uma explosão e o Rex fala que ele tem que ajudar. A encolhedora se oferece pra ir junto, mas o Rex fala que não precisa, porque hoje é o primeiro dia dela como uma pessoa normal. Então é melhor ela ficar e arrumar as coisas. E daí os dois se beijam e ele fala que volta logo. E eu sei que vocês não acreditam nisso. O Mark vai pra prisão lutar contra o Invencível. Ele pergunta por que esse Invencível tá lá. Mas nessa brincadeira, ele começa a apanhar até dos aliados, porque eles pensam que esse Mark aqui é do mal também. O mundo inteiro começa a ser atacado, todo mundo fica com medo, o Oliver tenta ajudar em alguma coisa, e mesmo a Debbie não querendo, ele vai ajudar. A ADG também é atacada, o Cecil e o Donald quase vão de ralo, mas eles conseguem se salvar. Então, o Cecil liga pra todos os heróis da Terra pra tentar ajudar nessa luta que vai durar 3 dias. E vários heróis lutam contra vários Invencíveis. A Eve e o Mark merendam o Invencível na porrada, e o Mark fala pra ela ir embora, porque aparece mais um. E é claro que a Eve não vai embora, porque ela fica pra tentar ajudar e acaba com a perna quebrada. Quase vai de ralo. O Cecil manda uma ajuda pro Mark, o que dá tempo pra ele escapar com a Eve. Enquanto isso, a gente tem um outro Invencível que tá alucinado. Ele tá na sede do Guardiões, massacrando todo mundo, e pela 100ª vez no desenho, o Imortal perde a cabeça, porque ele perde pra todo mundo, ele perde todas as lutas em todos os universos. E depois de tudo isso, só depois de todo mundo quase de ralo, o Asa Negra 2 manda o Mark pro Sombraverso, de onde ele não pode mais sair. Um outro Mark foi atrás de outra parte da equipe e começa a massacrar o robô, a menina monstro, o Rex e o blindado. Então, depois de tomarem um pau, o robô fala que eles precisam ir embora de lá. Só que aí, o Rex fala que ele tem um plano. E ele pede pra todo mundo ir embora e confiar nele. Só que isso não é verdade, porque ele não tinha um plano. Então o Rex vai com tudo pra cima do Invencível, começa a explodir tudo que ele tem, ele explode o óculos, explode o chão, mas nada disso consegue parar o Invencível. E o Rex começa a ser enforcado. E como ele tem um ferimento, ele começa a segurar o seu ferimento, e o Mark começa a debochar dele, falando que ele tá com medo de morrer de hemorragia antes de ter a cabeça arrancada. E o Rex explica que na verdade, ele tem alguma coisa a mais pra explodir, o próprio esqueleto. Então sim, o Rex morre, salvando seus amigos e levando consigo um dos Invencíveis. E depois disso, tudo a tristeza, a depressão, morte, angústia, tudo que tem de pior, porque a Terra continua sendo atacada. O Mark fica do lado da Eve, enquanto ela se recupera, e o Cecil aparece, dizendo que a Terra precisa dele. Mas o Mark fala que ele não vai deixar a Eve sozinha, porque algum Invencível pode aparecer e matar ela pra se vingar. A luta continua, e alguns Invencíveis são mortos por outros heróis. E assim, a gente chega ao 3º dia. Os Invencíveis se reúnem na casa do Mark, e o Engelston diz que agora eles têm que ir e trazer o Invencível pra ele. Alguns deles ficam incomodados porque o Engelston prometeu uma terra pra eles conquistarem. E eles decidem quebrar o acordo e torturar o Engelston. Mas é claro, o Engelston manda eles pra outra dimensão e vai sozinho atrás do Mark. O Mark aparece com a intenção de deixar o Engelston bem morto dessa vez. E a gente tem uma luta de um Mark muito mais maduro e com muita raiva. E dessa vez sem cair no truque dos portais. Ele fica focado, mas o Engelston tem um bocado de drone que ele fica lançando no Invencível. E a luta basicamente é isso. O Engelston lança drone, o Mark tenta escapar, se defende, evita cair no portal, e quando o Engelston tá quase jogando ali no portal, ele manda essa aqui. Trago você de volta, depois que eu destruir tudo o que você ama. É claro que isso faz o Mark ganhar mais força, ele se ergue e pega o Engelston pelo pescoço. E quando ele vai dar o golpe final, o Oliver aparece, dizendo pro Mark matar ele, pra ele nunca mais fazer isso. E nesse milésimo de segundo, o Engelston abre um portal e vai embora. Mas antes do portal desaparecer, o Mark consegue pegar o braço dele e deixa o cara com um cotoco. Ele volta pros cirurgiões, sangrando, quase morrendo, e é aí que os cirurgiões dizem que eles tinham um acordo. E ele não cumpriu a parte dele do acordo, porque esse cara acha que ele pode fazer acordo com todo mundo, prometer terra pra todo mundo, não cumprir e se safar. Então é claro, ele vai ter que trabalhar pros cirurgiões, caso contrário, eles vão dissecar ele completamente. E voltando pra Terra, o Mark observa toda a destruição, tudo que aconteceu no mundo e centenas de milhares de pessoas mortas e fica totalmente pra baixo, óbvio. O mundo inteiro tá em choque e se perguntando por que eles foram atacados e por que eles foram atacados por variantes do Invencível. O Mark se culpa por não ter matado o Engelston e o Cecil fala que ele não pode se culpar por ser uma boa pessoa, por não ser um assassino. E se o Levi voltar, eles vão estar preparados porque eles vão achar mais pessoas, eles vão fazer mais pesquisas e o mundo vai se ajudar pra se reerguer
HQ junto. E o Cecil fala que precisa que ele seja o líder dos Guardiões, porque ele vai ser um ótimo líder. O Mark agradece e diz que não vai aceitar. E ele vai continuar ajudando as equipes de busca a encontrar pessoas nos escombros. E é claro, como tudo que é um caos aqui tem que piorar, do nada aparece um Viltrumita do tamanho de uma geladeira que se intitula O Conquista, dizendo que veio ver como é que o planeta está sendo preparado para a chegada do Império. E vendo isso, o Mark fala que essa não é uma boa hora e que tudo que ele precisa agora é socar alguma coisa. Então sim, a gente vai terminar a temporada com uma luta insana. E se você chegou até aqui no vídeo, é porque tu gosta do canal e tu tá gostando desse vídeo. Então deixa um like, se inscreve e comenta o que tá achando da temporada. E do vídeo também, beleza? Sério um pouco. Comenta aí, ajuda o vídeo. Dito isso, vamos de vez pro final da temporada e saber o que vai acontecer agora. Quem vai bater em quem vai matar quem, e se o Mark dessa vez não vai apanhar. É claro que ele vai apanhar, pô, mas bora ver. E o último episódio começa com o Conquista e com o Mark lutando. Então o Conquista admite que ele não tá nem aí pra missão. Ele não veio dizer pro Mark preparar tudo pra Viltrum. E nem veio dizer que o Império vai salvar a Terra. O que ele quer mesmo é que o Mark resista e dê pra ele uma grande luta, porque é pra isso que ele vive. Pra mim não existe prazer maior do que sentir o calor dos meus punhos cobertos de sangue. O Mark atravessa o prédio com Conquista, enche o cara de porrada, eles quebram tudo pelo caminho e eu só consigo pensar o quanto morar nessa terra deve ser uma merda. Os caras acabaram de ser atacados durante 3 dias e eles tiveram 2 minutos de paz. E de novo vai ter uma luta do Invencível quebrando tudo. O Conquista começa a dominar a luta e começa a usar o Mark de pano de chão. E nisso o Oliver vai ajudar, porque o Mark não pode apanhar sozinho. Ele precisa do seu irmão pra fazer companhia. E quando o Mark tá sendo todo arrebentado, ele até tenta pedir arrego, mas o Conquista não tá nem um pouco afim de parar a luta. O Oliver chega pra ajudar e ele consegue dar um soco no Conquista, mas ele leva uma porradona no meio da fuça. O Mark fala pro Oliver ir embora, e ele luta com todas as forças pra tentar fazer alguma coisa contra o Conquista. Enquanto isso, o Cecil fala com Sinclair, que aparentemente tá usando o corpo dos Invencíveis pra fazer mais androides, mas nenhum tá pronto ainda. Então é isso, o Mark vai ter que apanhar na companhia do irmão, porque o Cecil não tem como ajudar. E no hospital, o pai da Eve representa tudo que eu falei. A gente acabou de passar por essa merda. Quando eles vão desistir? A Eve acaba acordando e ao invés dela acordar e ficar tranquila no quarto, por algum diabo de motivo, a TV tá ligada no noticiário na cara dela. Então ela vê que o Mark tá apanhando, mais do que de costume, e diz que precisa ajudar, mesmo que ela tenha quebrado a perna e desmaiado por uma semana. Mas ela ama o cara, né? Fazer o quê? O Mark continua apanhando e o Conquista fala pra ele que o Nolan já foi executado. E quando ele vai matar o Invencível, o Oliver continua tentando ajudar. E a gente tem uma cena que é angustiante, porque o Conquista dá um soco na cara do Oliver que faz ele ficar banguela. E depois ele tenta rasgar o moleque ao meio. E é sério, ele faz o moleque chorar. O Mark então se levanta e consegue salvar o seu irmão. O Conquista segura o Mark e, de novo, ele mata dezenas de pessoas usando a cara do Mark. E pra piorar tudo, o Mark vê um clarão rosa que só quer dizer uma coisa. Sim, a Eve Atômica chegou e ela vai tentar ajudar. O Mark manda a Eve embora, mas o Conquista detona com a perna dele. A Eve então começa a usar todos os seus poderes. Ela gera um bocado de coisa, aumenta a densidade do ar e tudo que ela consegue é ganhar tempo. Porque o Conquista se defende de tudo e acaba com a armadura que ela fez. E sim, ele arrebenta a cara dela e atravessa ela com um golpe. O Mark então vai pegando os braços e ele começa a chorar e gritar por ajuda, mas não tem muito o que fazer. E o Conquista, que é um desgraçado total, começa a zoar. Ele fala que o Mark tem que se despedir rápido, porque ela já tá morrendo. E ele agradece pela grande luta que o Mark tá proporcionando, porque ele não tem que se conter, ele pode se soltar e destruir tudo. Então o Mark vira pra ele e diz que não importa o quão rápido ele seja e o quão forte ele seja, ele não vai viver pra ver o futuro. O Mark então usa todas as suas forças pra dar um soco que arrebenta toda a mão dele e quebra a prótese que o Conquista usa. E o Mark começa a lutar com tudo que ele pode. Ele chega até a morder o ombro do Conquista. E ele continua indo pra cima. Mas então, quando parece que ele tá vencendo, algo começa a acontecer com a Eve. E pô, ainda bem que ela não morreu, mas porra, tinha que ser agora, porque isso aqui distrai o Mark e o Conquista consegue dominar a luta de novo. O Conquista pega ele pelo pescoço e diz que se sente muito sozinho, porque ninguém fala com ele. Todo mundo tem medo dele e ele se sente tão só que ele poderia até chorar. Mas ele não chora porque ninguém no universo inteiro iria se importar. E ele confessa tudo isso pro Mark porque ele tinha certeza que esses eram os últimos momentos do Invencível. Mas então a Eve aparece e ataca ele com tudo. Ataque esse que faz ele ficar só o pó da rabiola. O Conquista fica com raiva e diz que vai garantir que a Eve morra dessa vez. Então o Mark se levanta e começa a socar o Conquista com tudo. E o Conquista quebra a mão dele. Mas então o Mark usa a cabeça. E ele dá várias cabeçadas no Conquista
Conquista, o que termina com o criador do The Walking Dead homenageando o Glenn, porque o Conquista, que é dublado pelo Negan, tem o mesmo fim do Glenn, que é o dublador do Mark. 3 dias depois, o Mark acorda totalmente quebrado e ele fala com a Eve, que explica que ela não morreu porque ela tem um bloqueador que impede que ela modifique matéria consciente, porque ela pode fazer isso, mas o trauma de quase morrer cancelou os bloqueadores e ela pôde se regenerar. Em outras palavras, a Eve não pode morrer. A Debbie fala com o Mark e diz que sente muito por tudo que ele tem que sofrer por ser um Viltrumita. E o Cecil vê o Mark, que não quer nem papo com ele só quer ver o corpo do Conquista pra garantir que ele tá morto. E depois fala pro Cecil queimar o corpo dele. E aqui a gente tem o funeral do Rex, porque, né, o Rex morreu no melhor momento da vida, onde ele tinha se redimido e todo mundo tava gostando muito mais dele. Maldito Robert Kirkman. O robô faz um discurso sobre como o Rex vai fazer falta e diz que agora em diante ele vai mudar o nome dele pra Rex, como forma de homenagear o seu amigo. A Eve não consegue falar nada sobre o Rex porque ela tá muito abatida. E no fim do funeral, o Mark fica sorrindo porque o Rex morreu, mas a Eve tá viva. E pra homenagear o seu falecido amigo, os dois vão dar aquela macetada depois do funeral. Claro, né? Obviamente. E a gente tem isso aqui na roupa do Mark, que eu não sei o que é, mas faz parte de um gancho pra próxima temporada. Junto com os Séquiades, que ainda estão por aqui, com o Tigre Maluco, que foi resgatado, e com o Anguston Live, que foi consertado pelos engenheiros. E a gente tem também o Cecil, que tá fazendo merda, porque ele pegou o Conquista e ele não queimou o corpo. Ele vai fazer o Conquista de refém, porque sim, esse maluco ainda tá vivo. E eu não preciso nem ver a próxima temporada pra saber que isso aqui vai dar merda. E no fim do episódio, a gente vê o Mark, que tá com sangue nos olhos, dizendo que se alguém colocar a família dele em perigo, ele vai mandar pra conhecer Jesus, porque ele tá poucas ideias. E a gente vê também de volta o Dark Blood, que tá dizendo pra outro demônio que ele consegue invocar alguém da superfície que tem um coração obscuro. E quem que é esse cara? Eu não sei, só resta a gente esperar pra próxima temporada. Então até lá, eu deixo vocês com uma playlist com várias sagas do cinema. Então clica lá pra ver, que eu sei que vocês vão curtir. No mais, é isso. Tamo junto, valeu e falou!